Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 11ª aula deste módulo, tratando sobre o infinitivo, sendo ele substantivado pelo artigo, né? Na verdade, estamos no assunto principal do artigo, mas na substantivação desse artigo, há certas partes do discurso, como você tem visto aqui. Nas nossas ilustrações temos trazido alguns textos e um deles agora vai ser Romanos capítulo 14, versículo 21. Esse texto vamos ver então como o autor se expressou sintaticamente e como a gente pode chegar ao entendimento das expressões e até mesmo da tradução também. Vamos lá então. Kalon to me fagen, krea mede pien, oinon mede en ho adelphos su proscoptei. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Vamos entender aí o que esse texto diz, palavra por palavra. Então vamos aqui, kalon, quando nós temos kalon aqui, é a ideia de que é bom. E nós temos aqui to me fagen, certo? To me fagen. O que seria isso, né? O me é o não e o to exatamente está ligado aqui ao fagen como um artigo, né? Então, to fagen, não comer. E aqui nós temos crea. Crea é a palavra para carne, né? Creas, de onde vem a palavra creas. Existe uma outra palavra para carne, né? Que é sarx, mas essa é uma palavra também para carne, crea. Ela aparece só 2 vezes no Novo Testamento, certo? Deixe-me ver aqui um outro ponto. Nós temos aqui Romanos 14, 21 e 1 Coríntios 8, 13. 1 Coríntios 8, 13, nós temos aqui: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então é essa ideia aí, né, de creas, de carne, como você pode perceber. Essa acepção que ela tem, comer carne, e fica aí em relação à palavra sarx uma diferença, certo? Como você vê aqui, carne, crea. O me, né? Nunca mais comerei crea, carne. É essa ideia aí que está sendo colocada. Beleza, já sabemos então que a palavra crea, ela aparece então pra gente aqui 2 vezes no Novo Testamento. Prosseguindo então, crea mede pien oinon, então nem, o mede também negativo, mede pien, que é beber, oinon, beber vinho, e nem beber vinho. Meide, novamente, nem, outra negativa, nem. Na verdade, o que nós temos aqui é a palavra proscoptei. A palavra proscoptei é uma palavra que ela aparece no Novo Testamento 8 vezes. Vale a pena a gente analisá-la pelo próprio contexto aqui da passagem que nós estamos analisando. Então, proscoptei 8 vezes, e ela vai aparecer ali em, por exemplo, Mateus 4, versículo 6. Nós temos Mateus 4, versículo 6. Nós temos: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará
a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares. Então essa palavra tropeçares está aqui, proskopsis, certo? Proskopsis, da palavra proskopto, do verbo proskopto, que é exatamente isso, né? Tropeçar, cair. Mateus 7:27 também é um outro texto, né, sobre as duas casas, e a gente pode ver aqui. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, certo? Então, cai prosekopsan, ela caiu, é essa a ideia aqui, né? Ela desabou, esse texto está falando sobre isso aí. E ela caiu, e grande foi, né, Megale, a sua queda, a sua ruína. Então você pode perceber que essa ideia é mostrar que não se deve fazer nada que leve o seu irmão a pecar. Obviamente é isso que o texto está dizendo, certo? Aqui em Romanos 14, versículo 21. Que não se faça nada que leve o seu irmão a tropeçar, certo? Então, como é que a gente pode situar essa tradução dentro do nosso texto aqui? Proskopte seria levar ele a tropeçar, certo? E aqui foi traduzido como fazer vir a tropeçar. Melhorar aqui, colocar em amarelo, que é a forma como a gente já tem usado. Fazer que venha a tropeçar. E aqui, seja essa, né? Enho seria fazer qualquer outra coisa na qual, né? Com que teu irmão, ro adelfó, su, teu irmão, venha a tropeçar. E aí tem ou se ofender ou se enfraquecer, provavelmente numa variante textual que a gente não quer tratar nesse momento. O ponto, certo, é a gente encontrar aqui o nosso infinitivo ligado a um artigo. E onde estaria ele? É bem mais fácil da gente analisar depois que ele já está traduzido, certo? Nós temos aqui to fagen, que é exatamente a ideia do nosso artigo ligado ao infinitivo. Tofagen, o comer. E na verdade ele prossegue nessa mesma ideia quando nós temos aqui mede pien, ou pien, né? Que é justamente essa ideia aí de levar no caso aí quando fala pien é beber, né? Então o comer nem o beber vinho, né? E aí ele prossegue em ho rodelfos su proskoptei, que na verdade no caso aí não está no infinitivo, mas no indicativo. Porém essas duas aqui que você está percebendo, tofagen e pien, elas estão sim na forma infinitiva. Então a ideia é exatamente: é bom o não comer carne, certo? Comer. E o outro é não beber. Não beber vinho. Então, não comer, não beber. O não comer e o não beber. Essa é a ideia que o autor está trazendo para a gente. Ele está conceitualizando o beber, está conceitualizando o comer. Então, com o comer ou o beber, que não se faça nada que faça o seu irmão vir a tropeçar. Muito bem, vamos prosseguindo aqui para o próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vamos entendê-lo aí. Nós temos e di remas pantos legei, di remas gar grafei, hoti ophelei elpidi,
ho arotrion, arotrian, kai ho aloon ep elpidi tu meterrim. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo? Que é por nós que está escrito. Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Vamos entender então a tradução desse texto aí. Nós temos aqui e, que é ou, dirimas, que é por nós, ou por nós todos, né? Pantos, por nós todos. O seguramente vem como força da expressão aí, certo? Ou é seguramente. Leg, né? Que ele o diz. Dirimas, ou que seja, aqui o dia é o dia, né? Que está com uma certa elipse aí, foi omitido o alfa, mas dirimas, ou seja, por nós, o gar, né? Que é por nós, que está escrito, é grafe, está escrito. Hoti, pois, ho arotrion, certo? Que é exatamente o que lavra, arotrian, que é cumpre fazer, ou seja, cumpre lavrá-lo, com essa ideia aí, elpidi, com esperança. O ofele é exatamente com a ideia aqui de cumprir, né? Que ele deve fazê-lo com esperança. E nós temos aqui também o kai roi, que é i, né? E aí nós temos um ponto e vírgula aqui, mas é o i. Ho aloon, o que pisa o trigo. Elpidi, certo? Que é faça-o na esperança. Tu meterrim, que na verdade aqui está dizendo como nessa esperança de receber a parte que lhe é devida. Esse verbo aí, né? Tu meterrim, é exatamente, né? De receber a parte, receber uma parte, né? A parte que lhe é devida. Então é um texto um pouco mais, vamos dizer assim, quebrado, né? Como você pode ver, mas a gente pode ter uma ideia de como ele foi traduzido quando a gente vai ali palavra por palavra. Então, o texto aqui de 1 Coríntios 9, 10, precisamos achar os infinitivos, né, ligados aos artigos. E onde estão eles, então? Vamos procurá-los aqui, né? Que nós temos na nossa mão. Re dirimas pantos legei, dirimas gar egrafei, hot ofeilei. Então, quando nós temos hot ofeilei, que está no indicativo, mas nós temos aqui ho atrion, que é um artigo ligado a um particípio. Contudo, nós temos o arotrian, certo? Que é exatamente o infinitivo aqui. Então, nós temos aqui ho arotrian e o tu meterrim, certo? Então, o que é isso, né? Esse aqui, o que lavra, certo? Que lavre cumpre fazê-lo, né? Que deve fazê-lo. Aqui, o ofeilei aqui, arotrian, então ele deve fazer, o que lavra deve fazer isso, ou fazer com esperança. E aí ele diz que também o que pisa o trigo, que deve fazer com a esperança de receber, né? De receber, do receber. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um artigo ligado a um infinitivo, trazendo essa conceitualização do verbo aí. Prosseguindo, o que nós temos na nossa mão, aqui é o texto de 2 Coríntios
capítulo 1, versículo 8. Nós temos aqui Ugar thelomen hymas agnoen adelphoi hyper tes thlipseos hemon tes genomenes ente asia hoti kath hyperbolen hyperdinamen ebarethemen hoste exaporethenai remas kaitu zen. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas posses, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vamos entender aqui o texto. O gar, traduzido aqui como porque, o thelomen, não queremos, irmãos, né? Adelphoi, não queremos irmãos. Rimas agnoen, que é a ideia de que ignoreis. E aqui nós temos hiper, que seria que não ignoreis a respeito de ou sobre tes thlipseos, a tribulação, né, ou a natureza da tribulação. Tes genomenes remon, que nos sobreveio, que chegou até nós, que veio até nós, ente Asia, na Ásia. Hoti, porquanto, kath hyperbolen, que é a ideia de que ela foi acima, né? Hyperbolen, veio acima. Hyperdinamen, das nossas forças. Ebarethemen, que é esse ebarethemen, que ele foi tão pesada, né? Ela foi tão grande, né? A ponto de o roster aqui, né? Como foi um peso tão grande a ponto de e aí nós temos exaporethenai, que seria a ideia do desespero, né? Até o desesperar. Remas, que nos desesperar, né? Desesperarmos. Kaitu zoe, ou seja, até da própria vida, até do viver. Tu, na verdade, tu zen, né? Como você percebe aí. Vale a pena a gente entender aqui um pouco mais sobre essa palavra, né? Exaporeomai, que é esse desesperar. Ela vai aparecer somente aqui no capítulo, na verdade, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, e em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Nós temos a seguinte expressão. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados ou desesperados. Está aqui a palavra exaporelmanoi, que é a ideia do estar desesperado. Nós somos atribulados, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados ou desanimados, mostrando aí que nas dificuldades, de fato, elas não são fáceis, mas, por outro lado, elas não são também necessariamente a nos levar a um ponto de desesperar. Beleza. Chegamos nesse ponto aí, e precisamos entender aqui o nosso artigo ligado a um infinitivo. Então, esse artigo ligado ao infinitivo é aqui do capítulo 1, versículo 8. Nós temos thlipseos, remon, tes genomenes, e o nosso artigo, pelo jeito, ligado ao infinitivo, seria esse de viver.
to, tu, zen, certo? Como você pode perceber aqui, tu zen. Que foi aqui, então, tu, zen. E aqui foi traduzido, né, a própria vida. Mas o que eu acho realmente interessante é que o tradutor, ele preferiu utilizar, ao invés de dizer eles desistiram do viver, vamos dizer assim, ao invés de dizer que eles desistiram do viver, ele diz que eles desistiram da própria vida. Mas como você pode perceber aqui, nós temos um artigo ligado a esse infinitivo, certo? Então, a ideia exatamente que o autor está querendo mostrar aqui para a gente é que sobre essa tribulação que veio a eles na Ásia foi tão grande, acima de todas as fontes, acima de todas as suas forças, e a ponto deles desesperassem com respeito à sua própria vida, ou seja, acerca do próprio viver, seria essa ideia, certo? Então eles desesperassem do viver, ou de viver, né? Vamos dizer assim. Isso só é possível, como você pode notar, porque nós temos aqui um artigo. Esse artigo foi ligado a um verbo. Esse verbo está no infinitivo. Estando no infinitivo, para que ele tenha uma força de substantivo, né, de uma certa forma, ele precisa ter uma substantivação. Mas essa substantivação ela é feita exatamente através desse artigo. Como você percebe aqui, o tu zen, até mesmo do viver. Então, qual é a minha dica para você diante disso? Normalmente, quando a gente está estudando o texto, a gente pode pegar a nossa tradução e entender como foi que o autor chegou ali. E aí você vai perceber muitas vezes que ao invés de usar um substantivo, aliás, ao invés de usar um verbo, como é realmente aqui no original, ele preferiu usar um substantivo. E de fato, não estou dizendo que está errado. Na verdade, ele fez uma escolha, já que o artigo substantivou, então ele usou um substantivo ali para essa tradução. Mas o que é interessante é que você perceba como o autor chegou aí. Não seja simplesmente uma questão assim de você olhar para o texto e não, o tradutor deve ter colocado essa palavra aqui por alguma razão. Não, você tem que entender por que foi que ele chegou lá. Por que eu estou sempre batendo aqui nessa tecla? Porque é comum a gente achar que a gente já sabe o bastante, né? A gente achar que o texto faz sentido para a gente e tal. Mas algo bem interessante que Daniel Wallace já comentou em um dos seus escritos é que você pode, inclusive, fazer traduções com uma certa frequência para que o seu texto fique claro para você, para que você ganhe essa familiaridade. Eu vou sempre falar sobre isso, né? Familiaridade. Ele, inclusive, sugere que você sempre, todos os dias, traduza uma certa parte do Novo Testamento. Então, familiaridade. Esse é o ponto aqui. Você precisa de familiaridade com o texto. Uma vez eu lembro de um pastor que chegou a falar para mim, e sabendo que eu estudava grego e tal, aí ele disse: olha, Felipe, eu posso não saber muitas classes gramaticais, posso não conhecer alguns textos como você conhece, mas eu sempre me deparo com o texto grego. E isso me traz um certo conhecimento, porque eu estou sempre buscando lá entender como foi que aquilo chegou àquele lugar. E eu pensei comigo mesmo, é exatamente onde a gente quer chegar, é quando esse pastor me falou isso. Esse é o ponto que nós queremos. Nós queremos estar habituados ao texto, que o texto não seja estranho para nós, que pelo contrário, ele seja comum, que ele seja algo que você conhece as construções que de outra forma seriam mais estranhas. Quando eu comecei esse trabalho aqui de tradução com vocês, a minha impressão é de que isso era bem difícil a princípio, né? Saber exatamente como o autor chegou naquele lugar ali,
porque até mesmo com as questões gramaticais que eu já estava passando habituadamente, mas eu ainda não tinha todo esse contato que tenho me forçado a ter por conta dessas aulas. E isso me trouxe realmente um ponto de conhecimento maior. Então o que eu sugiro para você é contato com o texto, familiaridade. Isso vai gerar em você muito mais entendimento, muito mais compreensão e menos dependência dos termos, das terminologias gramaticais. Então é isso, espero que você tenha gostado, um grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.